Hoje a gente vai mergulhar em uma das cartas mais pessoais e paradoxais já escritas, o livro de Filipenses. É um texto de quase 2000 anos, mas a mensagem dele sobre como encontrar alegria nos piores momentos possíveis parece mais relevante do que nunca. Vamos descobrir por quê. E a gente já começa com a pergunta que está no coração dessa carta. Pensa um pouquinho. É realmente possível ter uma alegria genuína, estável, quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando? Pois é, e é aqui que a história dá uma virada totalmente inesperada. A fonte dessa mensagem toda sobre alegria não é um palácio, não é um lugar de conforto. Ela foi escrita de dentro de uma cela, por um prisioneiro acorrentado. Então nossa primeira parada é justamente entender esse cenário, quem era o autor dessa carta e como exatamente ele encontrou um motivo para se alegrar num lugar desses. Quem escreve é o apóstolo Paulo, e ele não está só preso, ele está, na verdade, aguardando um julgamento que pode terminar na sua execução. E mesmo assim, como ele mesmo diz, ele via as suas prisões como algo que, no fim das contas, ajudou a espalhar ainda mais a mensagem que ele acreditava. E isso nos leva direto ao tema principal. Apesar de todo o sofrimento e da incerteza, a palavra alegria ou regozijo aparece várias e várias vezes na carta. Como isso é possível? Agora aqui a coisa fica ainda mais interessante. A alegria dele não vinha do apoio que ele recebia. Pelo contrário, ele sabia que alguns de seus colegas pregavam por inveja e rivalidade, basicamente tentando minar a autoridade dele enquanto ele estava preso. Mas a reação dele a isso é que é surpreendente. Essa é a mentalidade. Uma alegria que não depende da reputação pessoal ou de como as pessoas te tratam. O foco dele estava no objetivo maior, na mensagem sendo espalhada, não no ego dele. Mas e a ameaça de morte? Isso com certeza acabaria com a alegria de qualquer pessoa, certo? Bem, a forma como Paulo enxergava a própria existência é que sustentava a paz que ele sentia. Basicamente, para ele, não tinha como perder. Viver significava continuar o trabalho dele. Morrer significava estar com Cristo, o que ele via como um ganho. Com esse tipo de mentalidade, a alegria simplesmente não depende mais do resultado. Certo, mas como é que se chega nesse estado mental? Paulo não só descreve a alegria dele, ele dá uma espécie de mapa. E a chave, segundo ele, é a humildade. Essa é a instrução central. É um chamado para tirar o foco de si mesmo e colocar nos outros. A alegria nessa visão não vem de se promover, mas de servir e de se importar com as pessoas ao redor. E para dar o exemplo máximo disso, Paulo cita o que muitos estudiosos acreditam ser um hino cristão antigo. Ele descreve o caminho de Cristo não como uma subida ao poder, mas como uma descida radical em humildade, um esvaziamento de si mesmo para o bem dos outros. E essa ideia de olhar para além de si mesmo se conecta a outro ponto fundamental: ter uma perspectiva voltada para o futuro, uma que muda completamente o que a gente considera valioso. E aqui o contraste é impressionante. De um lado você tem o currículo perfeito de Paulo, status, linhagem, realizações religiosas, e do outro a nova avaliação dele sobre tudo isso. Ele considera tudo como escória, basicamente lixo, em comparação com o novo objetivo dele. A ideia de prosseguir é a chave aqui. A alegria não está em ficar preso aos sucessos ou fracassos do passado, mas em continuar se esforçando, sempre em direção a um objetivo maior que dá sentido a tudo. E na parte final da carta, Paulo revela talvez a aplicação mais prática de todas essas ideias. O segredo para estar contente, não importa o que aconteça. Ele fala diretamente sobre um sentimento que a gente conhece muito bem hoje em dia, a ansiedade. Ou, como ele diz, o não andar inquieto por coisa alguma. E ele oferece um antídoto bem específico. A promessa aqui não é que a tempestade vai passar, mas que existe uma paz que a nossa lógica não consegue explicar. E que essa paz pode proteger nosso coração e nossa mente bem no meio do furacão. E isso vale para todas as situações da vida, sabe? Nos altos e baixos, quando se tem muito e quando não se tem nada. Presta atenção nessa palavra aprendi. O contentamento para Paulo não era um estado natural, mas um segredo que ele aprendeu. Uma habilidade que ele desenvolveu para encontrar estabilidade por dentro, não importando o que acontecesse por fora. E aqui ele revela a fonte dessa habilidade. Essa frase que é super famosa não é um cheque em branco para ter superpoderes. É sobre encontrar força para suportar qualquer situação, seja boa ou ruim, através de um poder que vem de fora. Então, para a gente amarrar tudo, o que essa carta nos mostra é uma visão de vida radical. Uma alegria que não depende do que acontece fora, mas da perspectiva que você tem dentro.
uma humildade que foca nos outros, uma visão que olha para frente e um contentamento que vem de uma força interior. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Em um mundo de tanta pressão, de tanta ansiedade, o que realmente significaria descobrir e viver esse tal segredo do contentamento, que Paulo descreveu há quase 2000 anos, de dentro de uma prisão?